Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Prevaleceu o bom senso no Congresso Nacional. Não adiantou o presidente Lula liberar 10 bilhões em 2 dias de emendas de parlamentares. Os vetos do presidente em 2 leis aprovadas pelo Congresso foram derrubados, e por uma diferença bem grande. A primeira das leis era que renovava por 4 anos, e está renovando, porque o veto foi derrubado, a desoneração da folha de pagamento em 17 setores que mais empregam no país. Em vez de pagar 20% sobre a folha, vão pagar de 1% a 4,5% sobre o lucro bruto. É uma forma de estimular o emprego, porque aqui no Brasil o empregador paga, além do salário do empregado, paga o Estado brasileiro para poder empregar. É uma coisa incrível. Então, isso foi... Marco Sintra foi o autor dessa ideia, e é uma ideia muito boa. Marco Sintra foi deputado, foi secretário da Receita. E está valendo, então, por mais 4 anos. Lula não queria, porque o governo está precisando de dinheiro. O governo inchou, duplicou quase o número de ministérios, gasta muito mais, é o governo dos gastos. O PT já disse, a presidente do PT, o líder, já disse que se não gastar mais, não vai ganhar a eleição do ano que vem. Então, não adiantou. Olha o resultado. Desoneração no Senado, 60-13 em 81 senadores. Na Câmara, em 513 deputados, 378 derrubando os vetos do presidente a 78. Mas não ficou por aí. Derrubaram também o veto ao marco temporal. Acontece que o Supremo, não é surpresa para ninguém, porque a gente vê um absurdo atrás do outro, declarou inconstitucional um artigo da Constituição 231, que diz que pertencem aos indígenas, né? São indígenas as terras que tradicionalmente ocupam. Ocupam é presente do indicativo, portanto se refere ao dia 5 de outubro de 1988, o dia que foi promulgada a Constituição. Foi isso que os constituintes entenderam depois de trabalhar 20 meses. O Supremo foi além da Constituição, foi acima da Constituição e deu outra interpretação. Aí o Congresso reagiu e fez uma lei expressando claramente, dando o mecanismo de reconhecimento da posse ou propriedade de terras. Aqueles que puderem provar que no dia 5 de outubro de 1988 ocupavam a terra é deles. Ocupavam legalmente, a terra é deles. Sejam indígenas, sejam não indígenas, todos brasileiros, aliás. E isso foi derrubado, o veto do presidente, que estava alinhado à interpretação do Supremo, o veto do presidente foi derrubado com 231 votos dos deputados contra 137 e 53 votos dos senadores contra 19. Confirmam-se, assim, os artigos 5º do direito de propriedade e 231 da Constituição, a que há pouco eu me referi. Bom, eu falei de dinheiro liberado e tal, o governo gastando muito. A dívida pública está crescendo muito, porque o governo tem que pôr papéis no mercado, oferecer, pedir dinheiro emprestado, né? E tem que pagar juros. Eu pensei que o Banco Central não tivesse a coragem de baixar a taxa básica Selic, e baixou, com 0,5 ponto percentual a menos. Era 12,25% e agora 11,75% anuais. Essa taxa é básica no mercado interbancário de dinheiro, mas influencia a taxa dos juros em geral. Mas a grande influência é o quanto de juro pagam os papéis da dívida do governo, que precisa se endividar porque gasta muito. De Teresópolis, Alexandre Garcia. A Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília.